continuar a nossa caminhada espiritual debaixo do que o Senhor já tem falado conosco, dar continuidade à sequência desta palavra ou dessas palavras. E em particular nós vamos continuar o nosso pensamento espiritual, porque já falamos sobre inúmeras características, né, daquele que serve ao Senhor. Sabemos que o Senhor quer encontrar na casa dele pessoas específicas. Diga comigo, Deus quer encontrar em sua casa. Quer encontrar em sua casa pessoas específicas. Pessoas específicas. Na verdade, Deus não quer encontrar qualquer um. Deus quer encontrar pessoas específicas. E nós já aprendemos que precisamos nos adequar, reavaliar quem nós precisamos ser. Por isso que a visão desta palavra é justamente uma pergunta: quem sou eu? E como eu represento o reino dos céus na pessoa que eu represento? Cada um de nós representamos uma pessoa, e essa pessoa precisa representar a Cristo, amém? Por isso que a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Nós não somos embaixadores da terra, nós somos embaixadores celestiais, embaixadores espirituais. E para ser um embaixador, no mínimo a gente tem que estar de acordo com as regras do nosso país de origem, O embaixador, ele precisa conhecer o seu país. O embaixador, ele precisa falar fluentemente a sua língua e fluentemente a língua do país que ele é um embaixador, Se ele é um embaixador no Brasil, nos Estados Unidos, ô glória, o que vai acontecer? Se ele é um embaixador brasileiro nos Estados Unidos, ele fala português e inglês. Tem como um embaixador brasileiro nos Estados Unidos não saber falar inglês? É impossível. E isso não ocorreria. Vou dizer que é impossível porque realmente é impossível. Porque ninguém vai mandar um embaixador do Brasil para os Estados Unidos que não fale pelo menos o inglês. E se esse embaixador que fala inglês for para a França, e lá a língua original é o quê? Francês. Mas ele fala inglês, será que ele pode ser embaixador da França? Falando francês? Ele tem que ir lá falar o quê? A língua do país. Se ele vai para a França falando apenas inglês, melhor dizendo, não vai resolver. Então ele não pode ser um embaixador no lugar que ele não fale bem a língua do lugar que ele está. E não é diferente conosco, No campo espiritual, nós estamos numa terra estranha. Diga comigo, eu estou em uma terra estranha. Porque a Bíblia diz que nós somos peregrinos nesta terra, Ou seja, essa terra, ela não é nossa. Embora você seja no cartório brasileiro, você tem uma nacionalidade brasileira, Na verdade, a nossa essência espiritual não é brasileira. Ainda bem, Imagina se a nossa essência fosse brasileira. Ia ser um negócio do tipo, dar jeitinho para tudo, O brasileiro gosta de dar jeito para todas as coisas. O meu Deus não dá jeito, Ele resolve mesmo, Ele resolve. Embora sejamos ou estejamos na terra, se somos embaixadores de Cristo, então isso é sinal que a nossa linguagem, ela precisa ser o quê? Espiritual. Então nós estamos aqui no Brasil,
conhecendo a língua de origem do país, porém, a nossa maior essência, a nossa maior referência é qual? É o Brasil ou são as regiões aonde Cristo e o Senhor habitam? As regiões celestiais. Amém? E esse, quem sabe, é um problema para muitos. Muitas pessoas não têm um diálogo e não têm uma conversa fluentemente da língua do seu país original. Você imagina um embaixador brasileiro que não fale português? Vai dar certo? Também não. Porque não basta ele falar inglês se ele estiver nos Estados Unidos. Não basta ele falar francês estando na França. Não basta ele falar britanicamente se ele estiver na Inglaterra. Ele vai precisar falar a língua também original do seu país. E aí fica a pergunta: por quê, evangelista Osmar? Por que, Cris? Por que o embaixador ele está em outro país? Qual é a função de um embaixador num país que não é o seu, né? Qual será a função de um embaixador? A função do embaixador é fazer com que o trâmite dos seus, no caso do seu país de origem, tenha uma linguagem e um efeito na terra que não é a sua terra. Exemplo: se um brasileiro tem um problema nos Estados Unidos, ele vai procurar quem? Obama? Não. Ele vai procurar a embaixada brasileira. Ele perdeu seu passaporte, ele vai procurar que embaixada? Da Grécia? Vai procurar a embaixada de Roma? Ele vai procurar a embaixada do Brasil. Quando ele perde a identidade, quando acontece algum problema muito sério, se eu estou num país diferente, é evidente que, no último caso, eu vou procurar uma embaixada do meu país. Para quê? Para que eu possa resolver o meu problema, resolver a minha questão. E aí entra nós. Se nós somos embaixadores de Cristo e estamos num país diferente, para que a gente serve? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, para que servem os embaixadores de Cristo em todos os países desse planeta? Eis aí uma pergunta interessante: quem sou eu como embaixador de Cristo? Né? O que eu represento como embaixador do Senhor? A gente até lê muito isso na Bíblia, né? Eu sou embaixador de... É bonito, né? Falar eu sou embaixador de Cristo. Mas embaixador não é enfeite, né? A palavra embaixador de Cristo tem que funcionar para alguma coisa. Vocês concordam? Amém. Se ela não funcionar, então eu não sou embaixador. Se eu sou embaixador de Cristo, eu preciso trabalhar e o meu trabalho precisa funcionar. E para mim ser embaixador, eu primeiro preciso, como eu já disse, falar a língua do país aonde eu estou, conhecer a tradição, conhecer as regras, conhecer os problemas e também aquilo que é bom. Mas também eu não posso esquecer das minhas origens. Amém? Acho que o microfone... Ah, tá. Pensei que tinha acabado a pilha. Então eu não posso deixar de falar essas duas coisas. Se eu estou lá, eu preciso conhecer como funciona os Estados Unidos. Mas eu nunca vou deixar de ser brasileiro. E se um americano está aqui, ele não pode esquecer que ele está no Brasil, mas ele não pode abandonar as suas origens. O embaixador de Cristo não é diferente. O embaixador de Cristo, ele sabe que ele está numa terra estranha, num lugar estranho, com um povo estranho e com pessoas esquisitas. Mas ele está ali não para olhar as esquisitices. Olha só que coisa interessante. O embaixador de Cristo, ele não existe para questionar o país que ele está. Ele existe para ajudar aqueles que precisem da embaixada. Ou seja, daqueles que precisam usar do artifício legal ou jurídico de uma embaixada.
No reino espiritual, nós temos situações que a gente pode criticar, né? Nosso lugar onde moramos, a nossa rua, o nosso trabalho e tantas outras coisas. Mas qual é a nossa função? Toda vez que chega alguém precisando de ajuda e querendo encontrar o Senhor Jesus, querendo buscar a Deus, nós somos os embaixadores que o farão voltar ao país de origem. Porque a função do embaixador é fazer com que, mesmo que alguém esteja fora do seu país, venha se sentir em casa. Não é? Se você for agora na embaixada americana, estou citando a americana porque são uma das embaixadas mais fortes, mais conhecidas em todo o mundo. E o mais interessante é que numa embaixada, que é ali no centro do Rio de Janeiro, né? Você já reparou como é a segurança? Já viu? Já foi lá? Conhece? Conhece? Você conhece? Passei. Né? Muitos não sabem, mas a embaixada é o país. O terreno onde está estabilizado ou locado a embaixada, ela é o país que ali é representado, né? Vem pra cá, porque aí está perturbando, nem toda hora passa um, fica aqui pertinho. A embaixada dos Estados Unidos, ai de um brasileiro, né? Ou de qualquer um, ou de qualquer nacionalidade, ou até mesmo o poder público, até mesmo o exército, as forças armadas, marinha, aeronáutica, pode haver uma invasão numa embaixada? Não pode. Mas ele não está no Brasil? O Brasil é nosso ou é deles? É nosso, né? Eles é cristão. Mas aonde tem uma embaixada, não é mais nossa. Amém? Aonde tem uma embaixada, não é mais nosso. Não é mais do outro, é de quem pertence à embaixada. Naquele perímetro onde está a embaixada dos Estados Unidos, pertence ao Estados Unidos. Ali passa a ser um pedaço. Vou orar para Deus dar dinheiro para todo mundo consertar suas motos, seus carros, né? Isso deve ser falta. Ou isso, né? Vamos orar a Deus. Mas enfim, para se entrar numa embaixada, você vai passar pela revista americana ou pelos trâmites do país. Ninguém entra na embaixada americana dizendo eu sou policial brasileiro. Não, eu posso entrar. Não é assim. Você pode ser quem você for, mas você pode até entrar, mas você vai ter que se identificar, receber autorização de quem é responsável pela embaixada, da entrada do local, para você entrar. E se eu não me falha a memória, você não pode entrar com celular, você não pode entrar armado, mesmo sendo policial, tendo porte de arma. Tem um lugar onde você deixa cautelada, né, a arma, se eu não estou enganado, porque você vai entrar agora em um outro país, mesmo estando dentro do Brasil. E aí você vai entender o porquê que eu estou explicando isso aqui. Quem sabe a gente sempre ouve falar, somos embaixadores de Cristo, mas não temos a noção do que é ser embaixador de Cristo, não é, Pierre? Então hoje você vai aprender um pouquinho, né? Quando alguém entra numa embaixada, ele precisa respeitar as regras da embaixada. Se nós somos embaixadores de Cristo, na nossa casa vira uma embaixada. O setor do seu trabalho vira uma embaixada. A sua família vira uma embaixada, porque você é representante da embaixada do reino dos céus, porque eu sou embaixador de Cristo. É como se Cristo fosse o presidente, e ele é que designa, né? Por ele ter o poder maior, por ele se colocar. Ou seja, nós estamos e vamos reger a nossa casa, a nossa família, a nossa estrutura espiritual a partir dos ensinamentos e da cultura original da embaixada a qual nós pertencemos.
Uma embaixada americana, ou seja, qualquer outra, ela vai seguir as regras do presidente atual, sim ou não? Sim. Sim. E a nossa embaixada, quem é que vai reger? Quem é que rege as nossas regras? Quem é que é o dono da nossa embaixada? Ou quem é que nos autoriza a ser embaixadores? Deus. Ou Jesus, né? Ou seja, é Ele que nos diz como funciona. E aí eu quero te dizer uma palavra forte. Quero te dizer que não é qualquer um que pode entrar na sua embaixada. Amém? Não adianta usar carteirada. Não adianta dizer que é mais forte do que você. Você pode ser até fraco, mas na sua embaixada quem manda lá é o Rei dos Reis. Glórias a Amém? Deus. Aleluia. É o Senhor dos Senhores. Para entrar na sua embaixada, ele vai ter que passar pela revista. E quem vai revistar são os anjos do Senhor. Amém? E se entrar armado, vai sair desarmado. Porque ele não pode entrar armado. Está dando para entender? Por isso que a Bíblia diz que toda arma preparada e forjada contra ti não prosperará, não prevalecerá. Por quê? Porque se entrar na sua embaixada, ele vai ter que ficar desarmado. Ele vai ter que seguir as regras da sua embaixada. E a minha embaixada, ela é espiritual. A Impacto é a embaixada de Deus. Amém? A sua casa é uma embaixada de Deus. O lugar onde eu piso, por onde eu pisar, se transforma a embaixada de Deus. Por isso a Bíblia diz o quê? Que aonde eu colocar a planta dos meus pés, será abençoado, prosperará. Por quê? Porque pertence à embaixada do reino dos céus. E o embaixador, ele tem a característica, como eu disse anteriormente, ele fala no mínimo o idioma do seu país e conhece muito bem o idioma do país que ele está. Aqui entra um mistério forte. Nós não podemos apenas sermos embaixadores falando em Helamanite, Kendamai, Chupabalahaus e para lá para trás. Ou seja, não dá para dizer que somos embaixadores só falando em línguas estranhas, só falando a língua dos anjos, porque a língua que nós falamos precisa ser entendida por aqueles que vão na embaixada. Amém? Eu posso falar em línguas estranhas, mas quem comparecer na minha embaixada, eu também vou entender e ele tem que me entender. Aleluia! Ele vai ter que entender a minha linguagem. É por isso que a Bíblia diz que o nosso culto eita glória! É por isso que a Bíblia diz que o nosso culto, ele é um culto que eu e você nos colocamos como sacrifício vivo e agradável, que é o vosso culto racional. Nós vivemos em espírito, falamos novas línguas, temos visões e revelações, porém, o que neste país, ou que nesta terra nós conhecemos, nós temos também total habilidade, ou precisamos ter total habilidade para argumentar, falar, ver, saber, conhecer tudo que está acontecendo à nossa volta. Ou seja, nós não podemos ser seres no reino de Deus alienados. Amém? Tem muita gente que serve ao Senhor, mas infelizmente ele fica alienado. É como se na vida dele só existisse o reino dos céus, como se ele só conhecesse uma linguagem, as línguas estranhas. Mas apenas hoje, ô glória, maravilha. Você não pode ser de Deus, não pode? Eita glória! Você está ouvindo uma sinfonia, mas não é de Deus, né? Meu Deus do céu. É Jesus. Amém. É melhor rir do que chorar, né? Então vamos rir, né? Vamos rir, porque só Jesus na causa. Mas irmãos,
Alguém pode dizer amém? Aleluia. Vou até tomar um mistério aqui. Imagina como receber algo de Deus com esse barulho no ouvido, né? Tem que ser cheio do Espírito para receber algo de Deus, né? Aleluia. Mas, meus irmãos, vamos lá, nós vamos, amém? Nós vamos lá. Deixa ele passar, tá passando de volta. Cris, você vai avisar, quando estiver vindo, você fala, tá vindo. Aleluia. Oh, meu Pai amado, Pai querido. Mas, meus irmãos, né? A juventude, né, sem cabeça faz essas coisas. Maravilha. Vamos orar, né, irmãos? Amém. Vamos orar porque, aleluia, Jesus. Infelizmente, Deus, o mundo está perdido, né? Falta o bom senso, né? As questões, no mínimo básicas, né, na vida de um ser humano. Mas a gente não pode querer que eles saibam, quem sabe, uma coisa que eles nunca aprenderam, né? Nos incomoda porque a gente sabe. A vida é assim, né? A maioria das coisas que nos incomodam é porque nós temos conhecimento. E a maioria das pessoas que incomodam é porque não tem conhecimento que incomodam também. Tem uns que são sem vergonha, mas muitos não têm nem noção de que incomodam, né? E eu quero, diante dessa reflexão que o Senhor está nos dando nessa noite, falando sobre essa palavra, embaixadores, que até o Senhor deu aqui, eu não ia nem falar sobre isso, mas diante da nossa vida espiritual, nós não podemos estar alienados ao que acontece à nossa volta. Porque o embaixador, no seu país, ou melhor, no país que ele está, ele precisa conhecer as regras do país que ele reside. Então, um embaixador em um país que é fechado, ele precisa andar conforme as leis daquele país regem. Ele precisa respeitar as leis daquele país sem comprometer a sua essência. Ou seja, tem muita gente que está vivendo o reino espiritual e ele, de alguma forma, ele permite com que tudo o que acontece externamente ele queira viver também. Se nós somos embaixadores de Cristo, nós temos a noção qual é a nossa essência. Nós não podemos trocar a nossa essência por um prato de lentilhas. Amém? E quando nós, infelizmente muitos, acabam vivendo isso, acabam se contaminando porque estão num lugar diferente. Porque você hoje está aqui na igreja, mas amanhã no trabalho as pessoas vão tentar incutir algo que vai ferir o quê? A sua fé. Vai estar na escola e vai ferir a sua fé. Se você é um embaixador de Cristo, você vai cumprir até o momento que aquilo não ferir a sua essência. Você vai perceber que nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas, os atletas que tinham algum tipo de cunho religioso muito forte, eles não abriam mão da sua fé, daquilo que eles acreditavam, por mais que hoje prejudicassem até mesmo nas competições. Eles preferiam ser punidos ou penalizados ou prejudicados no rendimento do que deixar de fazer aquilo que eles acreditavam. E aqui eu não estou julgando a religião. O que eu estou dizendo é que quem dera que todos que se dizem ser de Deus agissem dessa forma, né? Não permitissem que as coisas mudassem a raiz da nossa essência. Seria muito bom se a gente observasse isso, porque por muito pouco as pessoas hoje são uma coisa e amanhã são outras, só porque o mundo trouxe um novo conceito. Há tempo atrás ninguém usaria uma roupa, mas hoje usa porque está na moda. E se essa roupa que está na moda de alguma forma ferir não
a palavra. Porque a roupa, ela não fere a palavra. O que vai ferir é você. Porque você vai usar algo inadequado em lugares inadequados, né? A roupa por si só, ela não fere. Fere quem usa. Como usa e para que usa. Então, nós não podemos deixar com que a cultura de um país que não é o nosso fira o país de origem. Isso é ser um embaixador de Cristo. Se você é um embaixador árabe, você vai ver que eles vão usar o quê? As suas próprias roupas. Roupas características. E não é vergonha para ele. Às vezes tem gente que tem vergonha de dizer quem é, né? No reino espiritual. É a historinha dos gospels, que são quase 007, que muitas vezes se escondem atrás de uma nomenclatura para que os outros o aceitem. Ninguém precisa andar feio, né? Ninguém precisa andar rasgado para dizer que é humilde. Mas também ninguém precisa andar do jeito que o mundo quer que a gente ande. E nem fazer as coisas que o mundo ande, porque nós temos uma característica espiritual. Aleluia. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se faz novo. Deus muda tudo e todas as coisas. E aonde nós chegamos, vira uma embaixada do Senhor. E é isso que acontece quando nós lemos Lucas capítulo 7. Vamos lá, abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 7. A partir do verso 36. A gente está precisando aprender a usar da nossa autoridade de embaixador. Embaixador é um diplomata, né? Hoje aqui você vai sair daqui com cara de diplomata espiritual, né? Amém. Embaixador, ele é respeitado. Ele é a voz do presidente da nação. Nós somos a voz de Cristo. Amém? Amém. Quem sou eu? Eu sou a voz de Cristo na terra. Eu sou a voz de Cristo no país que eu estou, no lugar que eu estou, na casa que eu estou. Amém? Então diga comigo, quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou embaixador de Cristo. Diga, eu sou embaixador de Cristo. Eu sou embaixador de Cristo. E a minha voz E a minha voz tem poder tem poder na minha casa, na minha casa, no meu trabalho, na minha rua, rua, por onde eu andar. por onde eu andar. Amém? Amém. Eu tenho autoridade. Glórias a Deus. Você precisa ter autoridade. E diz assim esta palavra: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus. E aos seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tem algo a dizer? Dize, mestre. Dize ele. 2 homens deviam um certo credor, e um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como que pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amarás mais? Simão respondeu: suponho aquele que foi perdoado da dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume em meus pés. Portanto, eu lhe digo
os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus lhe disse a ela: seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a se perguntar: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé te salvou, vai em paz. Amém? Amém. E aqui eu chamo de tudo que eu disse a um ponto. A casa era de um era um fariseu. Se era a casa de um fariseu, nós estamos falando de um homem que conhecia a essência da palavra. Mas dentro da casa desse homem, quem entrou? Quem foi o homem que entrou ali? Qual o nome dele? Que mudou toda a história daquela mulher. Quem era ele? Jesus. Diga comigo, Jesus. Jesus, quando entra na casa de um fariseu, ele muda tudo. Jesus ali era o embaixador do Pai. Amém? E eu quero profetizar sobre a tua vida, que aonde você colocar os seus pés, você pode entrar num lugar aonde pode ter um fariseu, um hipócrita, um mentiroso, mas se você entrar ali com a essência de um embaixador, como Jesus entrou naquele dia, pessoas vão se render à embaixada de Cristo. Pessoas serão livres, perdoadas e abençoadas, porque carregamos em nós a essência do embaixador do reino dos céus. Amém? Isso é muito forte, porque Jesus muda tudo na casa daquela mulher, daquele homem. E aquela mulher muda tudo com a sua atitude, porque o embaixador, ele atende a um clamor, ele atende a um pedido. Diga comigo, um embaixador atende um clamor, atende um pedido. Então Cristo, quando nos coloca nesta terra e diz que nós somos embaixadores de Cristo, a nossa maior função, sabe qual é? Atender pedidos e clamores, situações difíceis. Somos honrados por Deus? Sim. Nos transformamos em referência? Sim. Mas a maior referência de um embaixador é cuidar do seu país de origem e cuidar daqueles que precisam voltar ao seu país de origem, ou seja, a terra natal. Aquela mulher no reino espiritual, ela precisava se encontrar com o que havia de melhor, ou seja, com a vida espiritual. Ela precisava se encontrar com Cristo. Embora ela podia até não saber, como muitos que estão perto, como exatamente o que nós acabamos de ver aqui nessa noite, meninos, jovens, perdidos na mão do adversário, né? E que acham que estão se divertindo e curtindo e tirando onda, mas no fundo, eles têm uma essência, e a essência deles não é das trevas, a essência deles é dos céus. Eles é que ainda não pediram ajuda na embaixada certa. Amém? Eles não encontraram um caminho dessa embaixada, ou não quiseram entrar nela para pedir um visto no seu passaporte. Eu quero profetizar aqui que nós seremos aqueles, juntos com Deus, que autorizaremos, avaliaremos aqueles que precisam de passaportes espirituais para voltar para a sua essência, para o seu país de origem, que é os céus. Ou seja, uma vida celestial. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Amém? Então essa é uma realidade. Porque na embaixada, qual é a outra grande ideia de uma embaixada? Ela dá o quê? Ela dá passaporte. Não é isso? Geralmente quando alguém vai na embaixada dos Estados Unidos, no Brasil, é porque ele quer fazer uma viagem. Quantos aqui querem fazer uma viagem ao céu? Amém? Só que só dá para fazer essa viagem se você tiver o seu passaporte. Aleluia. Aquela mulher que chega atrás de Jesus, ela está tentando carimbar o passaporte dela. Ela está tentando dizer: mestre, eu sou pecadora, eu não sei se eu tenho dinheiro para pagar,
Eu não sei se eu tenho condições de chegar perto do Senhor, ou do céu, ou do reino que você representa. O que ela faz? Ela faz o que ela podia. Ela dá o que podia. Ela age da forma que ela podia. Ela só podia o quê? Olha o que o texto diz, que ela chega e fica por detrás. Ela fica onde? Detrás. Às vezes as pessoas estão chegando a Cristo exatamente assim, meio que devagar, pelas costas, né? A sensação é que deixa eu ver se eu vou chegar. Chega devagar. Ele tem medo de chegar de frente, porque ele diz o quê? Eu sou pecador, será que Jesus me quer na igreja dele? Tem gente que tem até esse pensamento. Não sei se você já conheceu alguém que diz assim: olha, eu tenho até vergonha de entrar na igreja, né? Eu tenho vergonha de entrar, porque eu sei que eu sou pecador. E parece que eu vejo ele tomar a atitude como da mulher. Ela chega por trás, com vergonha. Ela tinha medo de encarar Jesus. Isso é muito interessante nesse texto. Ela não chega e se prostra logo de frente. Ela receia, ela tem medo. Então ela chega por detrás. Mas, olha o que a Bíblia diz. Ela pega o perfume, ela leva perfume consigo, e o verso 38 diz o seguinte: e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Ela fica atrás, mas ela fica atrás no lugar certo, e ela vai até os seus pés, ou seja, se humilhando, se colocando debaixo da autoridade de Jesus. Às vezes a gente não consegue chegar de frente. Quantas pessoas às vezes têm dificuldade de chegar de frente, encarar a realidade? Mas o que Deus quer é que pelo menos você chegue, né? Que pelo menos você ensine alguém. O que nós estamos aprendendo aqui hoje é ensinar as pessoas que se eles não têm coragem de encarar o reino de frente, porque se sentem pecadores, se sentem errados, porque ela foi julgada porque ela era o quê? Pecadora. Ela é julgada. E aquele julgamento não devia ser um julgamento fácil. Tanto que as pessoas daquela própria casa traçam sobre ela um julgamento incisivo. Ninguém tinha dúvida que ela era uma pecadora. E ainda questiona a autoridade de Jesus. Mas Jesus era o embaixador do reino dos céus. E quem chega na embaixada e pede ajuda, a embaixada ajuda. É isso que a gente faz. É isso que o reino dos céus promove sobre as nossas vidas, né? Às vezes ele não consegue chegar de frente, mas a gente tem que ensinar o seguinte: olha, meu filho, eu sei que quem sabe você está com vergonha de entrar na igreja, mas deixa eu dizer uma coisa: vem assistir os cultos pelo menos. Você não precisa virar crente logo de vez, não. É como se ele estivesse indo até Jesus por detrás, devagar, aos poucos. Às vezes a gente quer fazer algo e que a pessoa às vezes não tem coragem. Então a gente tem que ensinar ela. Então Jesus está nos ensinando. Não importa do jeito que chegue, o importante é que chegue. O importante é que venha. O importante é que se curve diante do reino dos céus. E essa é a realidade dessa mulher aqui hoje. Porque quando Jesus está ali naquela casa, ela traz um frasco de perfume, ou seja, aquilo que custava algo para ela. As pessoas querem receber o milagre de Deus, né? Mas as pessoas, sabe por que as pessoas têm dificuldade de realmente se lançar aos pés de Jesus? Porque elas têm dificuldade de lançar o que é importante. Ela era uma pecadora, mas ela tinha algo importante dentro dela. Naquele dia era um frasco de alabastro, ou seja, um vaso com perfume, que era caríssimo diante da sua época. Mas todo pecador que precisa de Jesus, ele tem algo que ele pode oferecer a Deus. Todo pecador, ele pode estar vivendo a pior fase, mas todo pecador, ele pode entregar ao Senhor o que ele tem de melhor. Às vezes ele está ruim, tudo na vida dele,
Mas tem uma coisa, tem algo que ainda tem valor dentro dele. É aquilo ali que ele tem que entregar. Senhor, se tem alguma coisa que presta na minha vida, é isso daqui. Se tem alguma coisa que presta, é o amor que eu tenho. Estou todo errado, mas eu tenho uma fé danada no Senhor, né? Tem gente que é assim, tem muitos pecados na sua alma, mas se você fala de Deus para ele, ele abre um sorriso e te ouve com atenção. Então ele tem o que? Ele tem temor do Senhor. Isso é a parte mais importante. E às vezes o que ele acha insignificante é a parte mais importante da vida dele ou da vida dela, né? Porque cada um que chegou a Jesus aqui entregou algo a ele. Era algo importante. Pode não parecer para o outro, mas foi para você. E Deus, a única coisa que ele quer é que nós entreguemos algo importante para ele cuidar, para ele sentir que você está realmente querendo ajuda, né? E isso que a gente tem que mostrar às pessoas, que às vezes a gente mostra apenas o pecado dela, o erro dela, mas se a gente conseguir mostrar que ela tem alguma coisa que preste, eu acho que essa pessoa consegue entender quem é Deus na vida dela. Você entregou a sua vida para Jesus quando você tinha quantos anos? Então, mas quanto mais ou menos? 30 anos. Quando você entregou a sua vida para Jesus, o que você acha que você tinha de melhor e que você entregou na mão dele? Pensa aí, Osmar. O que você acha que você tinha? Você, Cris, mesmo cheio de pecados, cheio de erros, mas alguma coisa dentro de você tinha valor. O que você tinha? O que você considera na sua vida que tinha valor e que você entregou aos pés de Jesus? O que você acha que no seu tempo, Cris, vontade para ajudar. Então você tinha um vaso não cheio de alabastro, mas cheio de voluntariedade. Jesus recebeu. E você, Gabi? O que você tinha? Vontade de mudar, né? Vontade de mudar. Então o seu perfume naquele dia chamava-se vontade de mudar. Tem perfume tudo quanto é nome? Tem perfume da Xuxa, tem perfume da Gisele, tem perfume de quem? Luciano Zafi, tem perfume tudo quanto é nome. Hã? Tem um monte de perfume. Tem até perfume da Avon também, né? O que você entregaria? O que você entregou, evangelista? Eu me entreguei porque eu via com a perseverança e o espírito de fé em coisas que eu não conhecia ainda. Então você tinha perseverança. Então o que você tinha de melhor dentro de você era a perseverança e a esperança em aumentar a sua fé. É isso? Esse foi o melhor perfume que Jesus recebeu da sua vida. Quantas pessoas acham que não tem nada porque está triste, está arrasado, está quebrado? Gente, mesmo quando a gente não está legal, existe algo especial dentro de nós e que às vezes a gente não usa na hora certa. Por exemplo, aquela mulher era pecadora, mas ela tinha algo de valor, que era o perfume, um vaso de alabastro, um perfume que na época custava muito, era dela. Todo mundo dizia para ela é uma pecadora, mas ela dizia: eu sou uma pecadora, mas eu tenho um vaso de alabastro, eu tenho algo especial, eu tenho algo que os seus discípulos não tinham. O fariseu tinha um vaso de alabastro? Os discípulos que estavam ali tinham um vaso de alabastro? Ninguém tinha. Só quem tinha era quem? A pecadora. Uau! Só quem tinha era a pecadora. O que uma pecadora tem, gente? Na nossa visão humana, nada. Mas na visão dos céus, ela tinha algo. Ela tinha um vaso de alabastro. Na visão humana, muita gente poderia dizer que você não tem nada ou não tinha nada. Mas na visão espiritual, Deus sabia que você tinha algo para entregar para Ele, ou para devotar a Ele. E foi isso que Ele recebeu. E existe algo que
que não está no valor humano, mas está no valor da representação. Ali o que valeu para Jesus não foi o quanto custava financeiramente aquele perfume, mas o quanto custaria para ela entregar o que ela tinha de bom na mão para Jesus cuidar. Perfumando Jesus, dizendo: Jesus, eu não tenho medo de perder o que eu tenho de mais valioso contigo. Que coisa linda! Ele pegou o que? Ele pegou a sua voluntariedade, ele pegou a sua perseverança, ele pegou o que seu? Você falou? Que eu esqueci. Vontade de mudar. Vontade de mudar. Era a única coisa que vocês tinham. Tem pessoas que só têm uma coisa pequenininha. E no final, se você quiser ver tudo mudar, você vai ter que pegar o que você tem de especial e entregar na mão de Deus. Quem entrega na mão de Deus o que tem de melhor, Deus multiplica de forma sobrenatural. Aleluia, Jesus. Amém? Isso. Amém. Uau! Lembra da mulher que só tinha um pouquinho de azeite? Ela só tinha um azeite. Era a única coisa que ela tinha. Só tinha um pouquinho de farinha. Ela só tinha um pouquinho. Era a única coisa que ela tinha de valor. Mas quando você entrega o que você tem de valor a Deus, o diabo não pode roubar. Uau! Mas por quê? Porque está sendo colocado na mão e na responsabilidade, naquele dia, naquela casa, na mão do embaixador dos embaixadores, aquele que vela pelos cidadãos ou cidadãos, do seu país. Então nós somos essas pessoas, e o Senhor está velando por nós, cuidando de nós, nos abençoando, porque nós estamos entregando aquilo que pode parecer pouco, mas estamos entregando. Por exemplo, hoje aqui, você está entregando o que você tem, a vontade, um perfume chamado vontade de ouvir, vontade de receber, um perfume sensacional. E esse perfume você está entregando a Jesus. Jesus, olha, o que eu tenho nessa noite não tem nada, não tem nem ouro nem prata, mas quero te dar algo muito especial. É minha vontade de querer te ouvir, te sentir, receber a sua manifestação perto de mim, porque a única coisa que aquela mulher queria era sentir Jesus perto dela. E ela não se contentou apenas em perfumar Jesus, ela não se contentou apenas em quebrar o vaso e perfumar Jesus. Depois que ela fez tudo isso, ela ainda chorou na presença dele. E por que aquela mulher chorava? Por que, gente? Por que será que aquela mulher enxugava, os pés de Jesus com seus cabelos, as lágrimas dos seus olhos? Por que será? O que é que deveria acontecer no coração daquela mulher? Porque quando alguém tem um encontro com Jesus, quando alguém entrega o que é melhor, ela já de cara, ela percebe que alguma coisa começa a mudar, que alguma coisa começa a sair do plano humano e passa a viver o plano espiritual. Alguma coisa dentro daquela mulher disse muito forte: a tua vida vai mudar a partir de hoje. Você entregou o que você tinha, e eu vou fazer tudo o que você nem esperava, porque eu faço além do que você pode imaginar, do que nós esperamos. E aquela mulher, ela vive então um momento de contrição aos pés de Jesus. Ela sente de alguma forma a presença de um Deus que a perdoara, que estava prestes a abençoá-la, e ela nem tinha noção disso. Ela simplesmente fez. A única coisa que Deus está querendo de nós é que simplesmente nós venhamos fazer. A gente só precisa fazer isso. Só fazer. Porque as demais coisas é Ele que vai fazer, é Ele que vai realizar na nossa vida. Nós só precisamos entregar o que nós temos. Se o que nós temos é pouco, mas esse pouco será multiplicado. Por isso que a Bíblia diz: se foste
fiel no pouco, no muito te colocarei. Amém? É pouco para alguns, mas era tudo que você tinha, né? E ainda tinha algumas pessoas que não entenderam, questionaram a vida passada e não a vida futura daquela mulher, questionando a autoridade de Jesus sobre aquele momento, sobre aquele lugar. Quem é este? Se ele fosse profeta mesmo, ele saberia que essa mulher é pecadora. O problema não é Jesus reconhecer o pecador, é o pecador reconhecer Jesus, não é? E aquela mulher, antes de Jesus reconhecê-la, ela já havia reconhecido Jesus. Ela se entrega a Jesus. Então a obra começa justamente no reconhecimento. Tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida vai depender de como nós entregamos a Ele, de como fazemos com Ele e por Ele e para Ele. E esse texto é lindo demais, porque nos mostra pessoas que chamam Jesus e são apenas fariseu, querem ter um Jesus que esteja ao molde da sua visão, quando na verdade Jesus não é moldado pela nossa visão. A visão é dele, somos nós é que temos que nos moldar aquilo que ele quer. É por isso que nós somos o quê? Discípulos dele, e não o inverso. E se somos discípulos dele, precisamos fazer o que ele faria. E ele fez por aquela mulher, ele fez por aquela vida. E esse é o papel do embaixador. Ele deu a ela a oportunidade de receber uma chancela no seu passaporte espiritual. Nós estamos aqui abertos todos os cultos, tentando fazer desta casa uma embaixada de Cristo. E quem entrar por essas portas tem a oportunidade de sair com o seu passaporte espiritual. Como você mesmo aqui hoje teve uma perca, né? E o passaporte? Será que na viagem estava com o passaporte? Felizmente essa semana eu perdi o amigo, não sei se vocês souberam, mas se Costa. O que me deixa um pouco mais tranquilo é saber que ele tinha um passaporte carimbado. Graças a Deus. É saber que a vida dele estava no altar do Senhor e ele tinha acabado de sair de uma igreja, ele tinha acabado de pregar a palavra. Agora, pensa, entende um negócio desse? Aquela mulher era pecadora, a chance que ela tinha era naquele dia. Ela não conseguiu encontrar Jesus na rua, porque senão ela já tinha feito isso. Por isso que a Bíblia diz: pregai o evangelho em tempo e fora de tempo. Porque, gente, aquela mulher, ela entra nesta casa, provavelmente ela não foi convidada. O texto não deixa muito isso claro. Provavelmente ela não foi convidada porque o próprio fariseu, ele recrimina aquela mulher. E se você tem alguém que você recrimina, dificilmente você vai querer que entre na sua casa. Então a lógica me diz o quê? Que ela não foi convidada, não era bem-vinda, né? É a lógica. Porque espiritualmente, biblicamente, melhor dizendo, não me dá uma noção exata, mas fazendo uma análise do que foi dito e do que aconteceu, eu percebo que esta mulher, descrita em Lucas 7, a partir do verso 36, a mulher que unge a Jesus, ela não era bem-vinda naquela casa. Ela não era bem-vinda na casa daquele fariseu, daquelas pessoas que ali residiam, mas ela era bem-vinda no coração de Jesus. E aquela mulher não teve oportunidade de encontrar com Jesus aonde? Na rua. Porque eu acredito que se ela visse Jesus na rua, ela faria aquilo. Porque se ela entra numa casa de alguém que ela não era bem-vinda, não era conhecida da família, entra, invade e faz o que ela fez,
Imagina se ela está na rua, né? Imagina se ela encontra com Jesus num lugar neutro, aonde ninguém ia recriminar ela. Ela ia se jogar, rolar no chão, sei lá o que ela ia fazer. Mas ela teve coragem. Ela teve coragem de fazer o que ela fez. E Jesus a abençoou pela sua coragem também. Tem hora que o pecador tem que ter coragem, gente, não tem jeito. Tem dia que o pecador ele recebe um colinho. Às vezes a gente bota no colo e traz para a igreja. Mas tem dia que o pecador ele precisa de coragem. E é isso que a gente tem que dizer às vezes para um pecador lá fora. Filho, você precisa ter coragem de se lançar aos pés de Jesus. Quem sabe o que eu estou falando hoje aqui não vai servir para você porque você já fez isso. Mas vai servir para você ensinar um pecador que ele tem que ter coragem de entregar a Jesus o que um dia você entregou, o pouco que você tinha. E você hoje é o que é porque você entregou nas mãos daquele que é o dono, o mentor dessa embaixada que você faz parte. Então é que a gente precisa ensinar isso. Ah, mas eu sou pecador. Leia o texto para ele, de Lucas capítulo 7 verso 36. Você está achando que Jesus vai te recusar porque você é pecador? Não. Jesus ele recusa o pecado que você fez, mas ele não recusa o pecador que não quer viver mais o pecado, ou que pelo menos está tentando entregar o que tem para que Jesus possa fazer diferença na vida dele. Porque aquela mulher, ela levou o perfume de volta? Não. Ela ficou sem o... Quando você entrega o voluntariado, minha filha, você não tem mais ele, passa a ser de quem? De Jesus. Quando você entrega a sua perseverança, passa a ser de Jesus, não é mais sua, né? Sua vontade já não é mais sua, é de Deus. Deu para entender? Na verdade eu estou aqui porque não é mais eu, não sou mais eu, mas é Cristo que habita. Por isso que a gente tem que entregar a Ele, porque deixa de ser nosso e passa a ser dele. E tudo que nós entregamos a Ele pode um dia perecer, mas o que nós entregamos a Ele jamais vai morrer, que Ele multiplica, Ele abençoa, né? E Ele acrescenta, e ainda faz ter o que nós não tínhamos, porque Ele é aquele que faz existir o que não existe, mas também é aquele que muitas das vezes erramos tanto, tantas pessoas erram, que até o que tem, Ele tira. A Bíblia diz isso. Então é por isso que eu prefiro entregar na mão de Deus. E aquela mulher, ela faz isso, ela entrega, ela se coloca, ela faz algo tremendo, e ela chora. A gente não pode deixar esse momento passar na nossa vida, irmãos. Todos os dias, dentro da nossa vida espiritual, é entregar o que a gente tem. Se todo dia a gente entregar o que a gente tem, tudo que a gente tem não vai acabar. Amém? Amém. A gente entregou a primeira vez. Quem quer continuar entregando o que tem? Se você entregar o que tem, Deus vai continuar recebendo e Ele vai continuar multiplicando o que existe. Amém? E aí, Ele diz para ela o quê? E aqui eu vou finalizando. Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Ele abençoa, no verso 50, ele abençoa aquela mulher, ele decreta a paz dele. Diga comigo, é a paz de Cristo, É a paz de Cristo, e não a do mundo, não a do mundo. porque a Bíblia diz que Ele quer me dar uma paz, mas não a paz que o mundo me dá, mas a paz que Ele me dá. Então Ele dá a paz dele para ela. Vá, hein? Será que essa paz era do mundo ou era dele? Que paz você acha que Deus deu a ela? Dele. Deus está dizendo isso para nós. Quando você entrega algo seu para Ele cuidar, chora nos pés dele, e você ainda é capaz de enxugar as suas lágrimas com os seus cabelos, demonstrando amor, dedicação, Ele vai te dizer: vá em paz. O que te perturbava, não perturba mais. O que te angustia, não angustia mais. O que te transformava
acusada pelos seus acusadores, não te acusará mais. É isso que Jesus está dizendo para ela. E Jesus dá uma lição, tapa de pelica na cara do fariseu, diante das pessoas que estavam ali. E ele faz uma pegadinha. E qual é a pegadinha? Ele pergunta: vem cá, existiam 2 devedores. Um devia 50 e o outro devia 500. Se fosse nos dias atuais, um devia 50 reais, né? E o outro devia 500 reais. E aí nenhum dos dois tinha dinheiro para pagar. Os dois me devem. Eu vejo que os dois não vão me pagar, eu perdoo a dívida. Quem você acha que vai ser mais grato a mim? O que me devia 50 ou o que me devia 500? Qual? Pensa, para não errar. Qual que você acha? 500. Por quê? Porque ele me devia mais. Então, irmãos, Jesus diz exatamente isso para eles. Essa mulher me devia muito. No reino espiritual ela devia muito. E vocês puderam fazer tudo o que ela fez e não fizeram. Você não me deu água para lavar os pés. Você não me deu um ósculo santo. Você não me tratou com carinho. Tudo isso vocês tiveram a oportunidade de fazer, mas vocês não. Quantas pessoas às vezes estão dentro da igreja, têm a oportunidade, claro, estou dizendo no campo espiritual, de lavar os pés de Jesus, né? De se demonstrar filho dele, servo no sentido de servir a Deus com alegria, né? E não faz. Poderia abraçar Jesus e não abraça. E aí chega um pecador todo arrebentado, quebra o perfume, chora, limpa as suas lágrimas nos seus próprios cabelos, e ele recebe uma bênção muito maior do que aquele que está sentado há 10 anos na igreja. Mas por quê? Porque ele, todo pecador, todo errado, mas ele fez muito mais do que muitos que tinham oportunidade de fazer e não fizeram. Então, às vezes nós não entendemos o porquê que Deus dá um milagre poderoso a alguém que a gente considera um pecador. Mas só Deus sabe que tipo de pecador é ele, que tipo de pecador ele deixou de ser a partir daquele dia e a partir daquele momento. Então o que nós precisamos ser é a cada dia aquele que chega aos pés de Jesus, entrega o melhor para ele, e que venhamos a cada dia nos entregarmos em espírito e em verdade. E ali ele diz: como esta mulher tinha muito pecado, então ela vai me amar mais, ela vai reconhecer mais a minha autoridade, porque vocês tiveram oportunidade e não fizeram. Por isso que Jesus disse para ela: vai em paz. Ou seja, ela sai sem dívida. Amém? Ela saiu sem dívida. E nessa noite nós estamos aqui dizendo ao Senhor: Senhor, nós também todos os dias da nossa vida queremos ser livres dessas dívidas que o pecado tenta todos os dias nos aprisionar, tenta todos os dias nos travar no seu reino. Porque o que nos trava no reino são as nossas dívidas, né? As nossas dívidas espirituais. É por isso que quem tem dívida espiritual no reino espiritual, todos os dias precisa quebrar um vaso de alabastro, chorar muito aos pés do Senhor, enxugar os pés do Senhor com os nossos cabelos, para que Ele diga para mim todos os dias: vai em paz, porque estão perdoados os seus pecados. E minha última palavra para você nessa noite é exatamente essa: vai em paz, porque hoje Deus perdoa os seus pecados. Amém? E acabou. Glória a Deus.